meus amigos, eu sou Renato Bonelli, co-criador do canal Tributário R2, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre reforma tributária. Bom, meus amigos, antes de começar o vídeo, eu queria pedir a você que está assistindo que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, porque isso é muito importante para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Eu preciso saber se esse vídeo faz sentido para você. E a sua inscrição, o seu like que vai nos dar essa ideia. Beleza? Então vamos lá. Antes de falar propriamente sobre as reformas tributárias, ou melhor, os projetos de reforma tributária que existem no Brasil, é preciso fazer a seguinte pergunta. O sistema tributário brasileiro precisa de uma reforma? Esse é o ponto inicial, é o ponto básico. E para responder isso a gente precisa entender as características de um bom sistema tributário. A gente diz que um sistema tributário é bom quando ele é simples, transparente, neutro e que promove a equidade. O sistema tributário brasileiro não apresenta nenhuma dessas características. Ele não é simples, muito pelo contrário, é extremamente confuso, com uma série de legislações federais, estaduais e municipais. Ele não é transparente. Os contribuintes não sabem ao certo os tributos que pagam. Ele não é neutro, ele é um sistema que interfere bastante na economia e na concorrência, muitas vezes gerando uma guerra fiscal. E ele também não promove a equidade, na medida em que a maior parte da carga tributária proporcionalmente incide mais sobre as pessoas pobres. Tá? Então sim, o sistema tributário ele precisa de uma reforma tributária e eu diria inclusive que em regime de urgência. Nesse ano de 2019, a reforma tributária voltou a ser tema dos principais jornais e periódicos e das manchetes. E nós temos uma série de projetos e é justamente sobre os principais projetos que eu vou falar um pouco aqui. Em outros vídeos a gente pode discutir especificamente cada um desses projetos. Mas agora eu vou apenas listá-los e apontar as principais propostas de cada um desses projetos a fim de situá-los no tema, beleza? Então, o primeiro projeto, talvez o mais conhecido de todos, é a PEC número 45 de 2019. Essa PEC foi protocolada na Câmara dos Deputados em abril desse ano pelo deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Essa PEC foi produzida pelo economista Bernard App, que integra o Centro de Cidadania Fiscal. E as principais propostas dessa PEC seriam a criação do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, em substituição a 5 tributos hoje existentes: o IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. A criação de um Comitê Gestor Nacional do IBS, para arrecadar o produto da arrecadação desse imposto e distribuir entre os estados e os municípios. E também a criação de um imposto seletivo de natureza extrafiscal para estimular ou desestimular o consumo de determinados bens ou serviços. Paralelo ao projeto da PEC número 45 de 2019, existe o projeto do Grupo Brasil 200. Esse movimento Brasil 200 é liderado pelo empresário Flávio Rocha. Em verdade, o movimento Brasil 200 é formado por um grupo de empresários. E a principal proposta desse projeto é extinguir com todos os tributos existentes no país, ficando apenas um, que seria um imposto sobre as movimentações financeiras. Então nós substituiríamos todos os impostos e teríamos apenas um, o chamado Imposto Único sobre Movimentações Financeiras, muito semelhante à antiga CPMF. Toda vez que houvesse movimentação financeira entre pessoas físicas ou jurídicas, incidiria um imposto a uma alíquota de 2,5%, tanto no débito quanto no crédito, beleza? No Senado, nós temos a PEC 110 de 2019. Essa PEC ela foi apresentada por um grupo de senadores liderados pelo presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre, do DEM, do Amapá. O texto da PEC 110
em verdade, é exatamente igual a um projeto mais antigo que foi apresentado pelo então, à época, deputado Luiz Carlos Raul. E esse projeto é semelhante à PEC 45, com algumas diferenças. A principal proposta desse projeto também é a criação do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, mas ao invés de substituir 5 tributos, como foi o caso da PEC 45, esse propõe a substituição de 9 tributos: o IPI, o IOF, PIS, COFINS, CSLL, Salário Educação, CID Combustíveis, ICMS e ISS. O IBS, nessa proposta, seria de competência estadual, mas com uma única legislação federal, a fim de uniformizar o tributo e não promover guerra fiscal entre os estados. Esse IBS também não iria incidir sobre alimentos e medicamentos. Também a PEC 110 de 2019 propõe a criação do imposto seletivo para incidir sobre produtos e serviços específicos que seriam definidos por lei complementar com o objetivo de estimular ou desestimular o consumo desses bens ou serviços. Recentemente foi protocolada na Câmara dos Deputados, em 16 de agosto desse ano, a PEC número 128 de 2019, pelo deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal. Esse projeto ele prevê a criação de um IBS federal em substituição a 3 tributos, PIS, COFINS e IOF, e também a criação de um IBS estadual, em substituição ao ICMS e ao ISS. Outro ponto interessante desse projeto é a manutenção do IPI para desestimular o consumo de produtos que trazem risco à saúde ou à segurança, como é o caso das bebidas alcoólicas ou dos cigarros. Esse projeto também prevê a criação de um imposto sobre movimentações financeiras, tanto no débito quanto no crédito, mas a alíquota não está definida no projeto. E por fim, esse projeto resgata a tributação dos lucros e dividendos a uma alíquota de 4%. Lucros e dividendos que hoje são isentos do imposto de renda e que esse projeto pretende voltar a tributá-los. Pois bem, meus amigos, além desses projetos, nós ainda estamos aguardando um projeto oficial do governo. O governo já divulgou várias tendências, várias propostas específicas para resgatar a CPMF, para criar um imposto sobre movimentações financeiras, para voltar a tributar lucros e dividendos, mas o governo ainda não apresentou um projeto unificado, como fez, por exemplo, no caso da reforma da Previdência. Então nós ainda temos muito que discutir sobre reforma tributária. Eu espero que o governo apresente um projeto, pegando aquilo que considera de melhor de cada um dessas PECs que nós comentamos aqui, para que esse projeto possa encabeçar a discussão sobre a reforma. Porque senão nós vamos perder muito tempo discutindo separadamente cada um dos projetos e poderemos não chegar a lugar algum. Tá bom? Então, meus amigos, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre reforma tributária. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.